Uma boa noite para todas e todos. Agora são 21 horas, exatamente 21 horas do dia 3 de maio de 2022. Estamos na nossa quarta aula, é o quarto encontro. Conforme a gente tem feito os outros, a gente vai ter 20 minutos, eu que vou falar dos conceitos, né, gerais aqui no dia de hoje, que é o jogo dos sons. E depois teremos 20 minutos para perguntas e respostas, que esses 20 minutos não ficarão gravados. Esse é um bônus apenas para quem está presente. Vou compartilhar a tela com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, questões, já podem colocar no chat. A Carol está aqui para me ajudar. Então, vocês podem ir colocando, ou depois vocês podem fazer a pergunta mesmo nos 20 minutos posteriores. Tá bom? Então, a gente falou disso nos outros encontros, eu falei, né, do desenvolvimento da linguagem, o caminho que segue. E, assim, essa compreensão, essa trajetória, ela é muito importante para a gente compreender como ajudar a criança. Então, no início, a gente vai ajudar a criança a enriquecer, a formar o seu vocabulário. São as palavras, né, o uso da nossa língua. A gente começa dentro de um ambiente preparado, no ambiente Montessori, a gente começa a trazer uma consciência fonológica, e é isso que a gente vai fazer hoje, bastante. Depois que a criança tem essa consciência dos sons da nossa língua, a gente vai apresentar, no ambiente Montessori, né? A gente vai apresentar quais são os símbolos que representam esses sons. E, a partir desse conjunto de conhecimentos, ela sabe quais são os sons e ela conhece os símbolos que representam esses sons, ela começa a escrever. E, depois que ela começa a escrever, logo em seguida ela começa a escrever. E logo em seguida ela começa a ler. Então, a gente tinha falado na segunda aula sobre as explosões da linguagem. E aí tem essa explosão da escrita e da leitura. E para ela poder, né, ter essa explosão de uma maneira natural e realmente adquirir, né, a escrita e a leitura, ela precisa de algumas chaves de compreensão que vêm exatamente dessa consciência fonológica, é o que a gente vai falar hoje, e saber também como representar esses sons na língua dela. Certo? Uma coisa que é interessante, cada língua tem um conjunto de sons diferentes. Então, quando a gente olha o português, a gente descobre que existem 31 sons que produzimos. Então, tudo que falamos, tudo que expressamos, usamos necessariamente alguns desses 31 possibilidades. E não tem mais do que isso. Não tem mais. Não existe um som na língua portuguesa que esteja fora desses 31 fonemas. Então, um item assim que auxilia muito, muito a criança a se desenvolver é a consciência desses fonemas. E eu, na verdade, né, para mim, quando eu fui para o Montessori e comecei a entender o método, a descobrir o que era, como a criança se desenvolvia, como a criança aprendia a escrever, como a aprendia a ler, para mim foi um choque de realidade, porque eu fui educado, eu cresci e aprendi a escrever e ler, a ler e escrever, usando o método global, que provavelmente muitos daqui também aprenderam usando o método global, que é, né, o lá, lé, li, ló, lu, má, mé, mi, mó, mu, pá, pé, pi, pó, pu. Esse método, para vocês terem uma noção, ele é banido em alguns lugares do mundo. Não pode mais usar, não pode, porque ele
atrapalha, na verdade, o desenvolvimento. Tem outros métodos, né? Tem vários outros métodos. E tem lugares que o método global, que é esse que eu aprendi, e eu não sei se as escolas ainda usam, ele é banido, não se pode usar esse método, porque existem outros métodos muito mais interessantes que dão um suporte muito melhor para o desenvolvimento infantil, para o aprendizado da leitura e da escrita. Então, quando a gente, nesse processo de desenvolvimento da linguagem, num determinado ponto, a criança, ainda pequena, ela presta muita atenção na nossa boca e ela faz um esforço muito grande para pronunciar cada som. Não é nem cada letra e nem cada sílaba, é cada som. Então, aqui eu estou na Casa da Vida, né? A gente está com crianças entre 3 e 6 anos aqui em Curitiba, um ambiente Montessori, uma escola Montessori. E as crianças pequenas de 3 anos é como aquela criança que não pronuncia o R, né? Mas ela tenta pronunciar. É como aquela criança ainda, né, com 3 anos, que ela vai falar daquele jeito que a gente diz que é um jeito fofo, um jeito engraçadinho. Às vezes não pronuncia o S também. Mas ela tenta. E a todo momento ela tenta reproduzir exatamente o som que ela ouve do adulto. E nada mais, ela não está fazendo nada mais do que aprendendo como reproduzir esses fonemas. Por isso que o aprendizado da língua, quando se dá no período sensível, né, da linguagem, existe um mecanismo todo no cérebro da criança que está, claro, ligado com o seu escutar e com todos os músculos para reproduzir o som. Existe todo um mecanismo que faz com que ela se empodere de todos esses fonemas, de uma forma muito natural. No Montessori, o que a gente ajuda, né, quando a gente está trabalhando exatamente essa parte da consciência fonológica, a gente está auxiliando a criança a entender o que acontece com ela para ela falar, por exemplo, o nome dela, para ela falar arara, cadeira, para ela pronunciar as palavras da nossa língua. E o choque de realidade que eu tive com o Montessori foi que o primeiro é esse aqui, eu vou compartilhar. Na verdade, é uma dica muito grande e auxilia muito a criança. No Montessori, a gente não, inicialmente, a gente não usa o nome das letras. A gente usa o som das letras para falar sobre delas. Então, o que quer dizer isso? Então, meu nome é Felipe. Felipe tem F, né? F é o nome da letra aqui representada com esse símbolo. O F, ele tem um outro som. O som do F não é F. O som do F é... Quando a gente fala para a criança no ambiente Montessori, quando a gente apresenta, né, o símbolo do F, a gente fala, esse é o... A gente não fala, esse é o F. A gente fala, esse é o... Porque é muito mais lógico para a criança entender que o som que ela está usando é representado por aquele símbolo. Porque normalmente a gente tem que aprender 3 coisas, né, numa educação tradicional. A gente aprende o nome, o símbolo, né, que é da letra, o F tem um tracinho aqui, 2 ali. A gente tem o nome da letra, F, e tem o som que ela produz. No Montessori, a gente tira inicialmente o nome, então que nem o M também. Então a gente não fala, esse aqui é o M. A gente fala, esse aqui é o esse é o o G, né? Qual é o G tem mais de um som, né? Na verdade, o G tem um som só, aqui, vamos ver. Tem um som. O G tem um som.
O G, na verdade, o som do G é G. G. É algo que vem, uma consoante que vem lá do nosso lá de trás, da nossa garganta. Uma outra palavra, uma outra letra que também é interessante, né, que tem um nome comprido, é o C cedilha. E a gente não chama o C cedilha de C cedilha. A gente chama de S. E daí, nessa história toda, a gente percebe que tem sons, como o som do C cedilha, o som do Z, o som do S, que podem ser iguais e a gente pode representar esses sons de maneiras diferentes. Então, se a gente pega o Z, 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 né, o Z de zebra, de casa, esse som Z, ele tem mais de uma possibilidade quando a gente vai escolher um símbolo. E a criança que está aprendendo a escrever com 3 anos e meio, tudo bem ela escrever sem estar com o português correto. Tudo bem ela escrever zebra com S, casa com Z. Eu lembro a Ju, minha filha, quando ela começou a escrever, ela escrevia, às vezes fazia carta para mim, ela escrevia assim, te amo. Então, o amo, né? Esse an, ele não é a, é o an, que é o mesmo do cão, né? Can, an. E ela escrevia te amo com a com tio. Então, T-E, espaço, A com tio, M-O. Eu te amo. Que tá certo. Que até se a gente olhar aqui nessa tabela, o AM ou o AN, ele tem o mesmo som do A com tio. Então, o mesmo som pode ser representado de várias maneiras diferentes, usando vários símbolos diferentes. O recorde aqui está no S. Então, o S, a letra S, ele tem vários sons diferentes. E é comum, você vê que a maior parte dos nossos sons, eles podem ser representados por várias letras diferentes, vários símbolos diferentes. E aqui também a gente encontra alguns digramas. Eu não vou entrar a fundo nisso, mas o digrama é quando, em português, a gente fala até dígrafo, né? Na França a gente fala mais digrama, que eu acho que no Brasil a gente usa mais a palavra dígrafo. E é quando a gente tem duas letras que formam um som. Então, o que a gente conhece muito, né? Quando a gente usa ninho, né? O NH, e o LH, lha, alho. O LH é um digrama e ele tem um som particular, que é só dele. E nem o NH também. O NH tem um som que é só dele. Então, com isso, nós vamos praticar. Eu vou começar e daí eu vou querer voluntários. Então, eu vou pegar o meu nome. Né? Eu aconselho até vocês pegarem o nome de vocês. Então, se eu pensar no meu nome, Felipe, quais são os sons, quais são os fonemas que nós escutamos quando eu falo Felipe? Então, se a gente for pensar lá no método global, a gente não aprende, pelo menos eu não aprendi, né, os fonemas. Eu aprendia, existe o Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. E tem o Fê, né, eu uso para Felipe. Tem o Lá, Lé, Li, Ló, Lu, e tem o Li, que eu uso lá no meio do Felipe. Então, aqui a gente está indo para uma outra instância, a gente está indo para um outro lugar, para um outro mundo. Então, Felipe, eu quero saber os fonemas. Não quero saber as sílabas, não quero saber as letras, eu quero saber quais são os fonemas, os sons. Então, se eu falo bem devagar, daí vocês podem repetir aí até não precisa abrir o microfone, né? Senão vai ficar um monte de gente falando ao mesmo tempo. Mas pode falar com o microfone fechado. Então, Felipe, se eu for falar bem devagar, é Fe- e Felipe. O primeiro som que a gente escuta na palavra Felipe é
tem muita gente, né, eu também fazia e as crianças também fazem: "Ah, qual o som que você escuta na palavra Felipe?" Daí a criança fala: "Fê", mas Fê já são 2 sons. Fê é E, E, você junta um no outro e fica Fê, Fê. O Li é a mesma coisa, tem o L e o I. Li, I. Vai fazendo aí, eu quero ver a boca de vocês se movimentando aí. I, I. E o P é o com E, P. É claro que no dia a dia a gente fala, né, e a gente não consegue notar, porque a gente junta uma coisa na outra, mas são sons diferentes, são fonemas diferentes. Então, Felipe é a junção do som com é, E, L, I, P, E. E, L, I, P, E. Felipe. Agora eu quero uma voluntária, um voluntário. Quem quer? A gente faz junto aqui. Quem pode abrir o microfone e pode usar o seu nome ou usar alguma outra. Tem Alex. Pode Boa falar. noite, Felipe. Tudo bom? Boa noite, Alex. Tudo bem? Tudo bem. Sou convidado da sua aluna aí, Patrícia de Oliveira. Legal. Ah, mas, sim, o que que vamos fazer então? Então vamos fazer. Vamos pegar. O seu nome é Alex ou é Alexandre? Alex. Nem Alex, nem Alex. Alexandre. Alex. Isso. Alex. Então, Alex. Então, Não eu tem quero acento, que mas você. seria já um outro fonema, né? Aqui. Alex. Então, vamos pegar essa palavra Alex, que é o seu nome, e vamos quebrar nos, nos diversos fonemas. Qual, então, o som que... Esse é mais fácil, né? Qual o primeiro som que você ouve quando a gente fala Alex? Ah, E qual é o segundo som? o. O terceiro? É. E o último? Para mim tem dois, Tem né? dois? Que é, Então fala. é, seria e s. Pode ser. Pode Alex. ser Alex. Porque aí eu diria, se eu fosse dizer isso em pé, se fosse dizer isso em câmera lenta, seria A, O, E, S, Exato. Alex. Né? E, enfim, era inclusive uma dúvida que eu ia te perguntar, mas depois a gente vai ter tempo, provavelmente, depois eu pergunto. É. E é uma coisa muito interessante, Alex, que isso existe no Montessori. Eu, por exemplo, tive uma interpretação do seu nome. Eu tenho um irmão que chama Alexandre, né? A gente chama ele de Ale e tal. E às vezes, né, tem gente que chama de Alex. E para mim, né, na minha memória, no meu arquivo, o último som seria só um seria Alex. Mas a minha interpretação, ela não invalida a sua. E quando eu tô com as crianças falam: "Ah, mas eu escuto assim, assim assado". Ela escuta assim. E eu escuto de uma outra maneira. E não existe o professor está certo, a criança está errada. Existe a interpretação de cada um. Então, até essa diferença de alguns conceitos que a gente tem, né, de repente, algumas interpretações de alguns conceitos, ela é válida no Montessori. E não, a gente vai chegar lá na sétima ou na sexta, a gente vai falar sobre natureza das palavras, e tem uma lá que a gente faz uma determinada classificação. E existe a classificação que o professor faz, né, que eu faço, e depois eu entrego esse exercício para a criança, e a criança vai fazer a classificação dela, e daí ela tem a liberdade de fazer da maneira dela. O que vai fazer com que ela se aprofunde e goste dos conceitos, né, o que a gente tem nas nossas ciências, é o interesse e a oportunidade dela exercer a sua reflexão, o seu cérebro para aprender. E talvez ela leve um pouco mais ou menos tempo para chegar nas mesmas conclusões. E tudo bem a gente ter, né, opiniões e formas diferentes da gente chegar no saber. Então é até interessante a gente ter é, uma, uma talvez uma interpretação diferente de como que era o som. Obrigado, Alex. Quem que é o próximo? Ó, já são, nossa, passou muito rápido, 21 e 20. Vai mais um para a gente fazer. Quem gostaria?
Vai, uma de cada vez. Olha lá, a Maísa. Pode abrir o seu microfone, É fácil, Maísa? né? É, A, I, Z, A. exato. Perfeito, Maísa. E é assim que a gente faz com as crianças. Eu vou gastar mais 2 minutinhos para falar do que a gente pode fazer com essa ideia, com esses conceitos. Então, se eu estou em casa, né, com a minha filha, eu já comecei a fazer perguntas para ela, mas Ju, o que você escuta, né, no início da palavra maçã? Ah, ma. Ah, mas será que a gente não, para mim é e depois a. A gente faz exercício, vai trazendo essa consciência, né? Mas presta atenção na sua boca quando você fala mamãe, an, mãe. E a gente vai fazendo, e daí a gente chega num estado onde fala assim: ah, hoje para comer a gente vai ter a. Daí as crianças assim, batata, batata. Ou quando a gente está aqui com um monte de criança, né? Ah, agora eu vou chamar a criança para a gente ir colocar o sapato, tá todo mundo em roda, né? Agora eu vou chamar o A. Daí as crianças, Gabriel! Então, tem muitos exercícios. Você pega essa ideia dos fonemas, que você pode trabalhar com aquilo que você vê no início do fonema, da palavra, os fonemas que você encontra no início da palavra, com os fonemas que você encontra no fim. Então, hoje a gente vai comer de sobremesa algo que no fim tem e no fim é e no início é sh. O que será? Chocolate. Então, a gente pega essa ideia, esses fonemas, e começa a trabalhar. As crianças adoram. E elas começam a fazer com a gente. Ah, mamãe, agora eu quero brincar. Ou você fala alguma coisa que não era. Ah, mamãe, agora eu quero você fala bola. Eu falei, não, mamãe, não é bola. Eu quero brincar. Então, é um exercício super simples que a gente pode aplicar e vai trazer uma consciência muito boa para nós, né? Porque a gente não aprendeu, muitos de nós não aprendemos assim, e para as crianças. E isso auxilia muito, muito, muito na hora de escrever. Tá certo? Passamos aqui 3 minutos. Foi rápido hoje, né? Eu falei, eu gosto desse assunto. Vamos parar a gravação para as nossas perguntas.